Olá, meu nome é Cecília dos Santos Baraúna Santiago, estou cursando Pedagogia, estou no meu 8º período e hoje eu vim trazer para vocês o meu trabalho de conclusão, que tem como título Tecnologia na Primeira Infância e seus usos na educação infantil. O tema foi escolhido devido ao crescente uso das tecnologias digitais na vida das crianças, porque está cada vez mais cedo, principalmente na faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade. Diante dessa realidade, surgiu a necessidade para compreender como estaria o desenvolvimento e como as tecnologias influenciam na aprendizagem infantil. A pesquisa busca refletir sobre o papel das tecnologias na primeira infância e considerando como seriam os usos de celulares, tablets, televisões e outros dispositivos eletrônicos que estão cada vez mais presentes na vida de crianças. Sabemos que os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento da criança, como no cognitivo, no social, no motor. E nessa fase a aprendizagem acontece, principalmente por meio do brincar, da interação social, da exploração de ambientes, de pessoas, contato físico. Tudo isso ocorre nos primeiros anos de vida. Por isso surgiu a seguinte questão da pesquisa: como os usos das tecnologias digitais influenciam no processo de aprendizagem dessas crianças, especialmente entre os 6 meses e 2 anos de idade. O objetivo geral da pesquisa foi analisar como as tecnologias digitais influenciavam na vida dessas crianças, procurar a compreensão, os benefícios e limitações que teríamos devido às tecnologias, como seria o papel do mediador, o professor, em relação ao mesmo, e como seria o desenvolvimento dessas crianças cada vez mais cedo usando a tecnologia. Inicialmente foi abordada como seria a importância da primeira infância em relação às tecnologias. Claro, segundo estudos da área educacional, essa é uma fase marcada por intensas transformações físicas, emocionais, sociais, cognitivas. Vemos autores como Piaget, que afirmam que nos primeiros anos de vida da criança aprende através da exploração do ambiente, manipulando objetos, ouvindo sons e interagindo com o meio. Ou seja, se a gente só oferece tecnologia, só oferece internet, televisão, celular, vai ficando cada vez mais difícil o desenvolvimento dessa criança. E com isso vai acontecendo várias coisas indevidas. Já também temos Vygotsky, que ele destaca que a aprendizagem acontece por meio das interações sociais, sendo os adultos e outras crianças mediadores fundamentais para a construção do conhecimento. Dessa forma, o contato humano gera experiências concretas, são essenciais para o desenvolvimento infantil. E quando essa criança se torna adulta, ela vai ter uma noção melhor do que foi a sua infância, do que foi a sua juventude, e não somente oferecer tecnologia. Hoje o celular está destruindo as mentes, sejam de crianças, no infantil, tanto quanto no adulto. O trabalho também analisou as possibilidades e os limites do uso das tecnologias na educação infantil. As possibilidades do que poderia ser útil e as limitações de até onde poderia estar indo. As tecnologias fazem parte da sociedade atual. Isso é uma realidade que ninguém pode dizer ao contrário. E, enquanto isso, ela pode contribuir muito para a aprendizagem infantil. Porém, quando for utilizada de forma adequada e correta, ou seja, com adultos ao lado, com horários marcados, com limitações mesmo. Não se pode entregar um celular na mão de uma criança e deixar ela o dia todo fazer o que quiser. Isso é uma forma totalmente errada. Inclusive, a Sociedade de Pediatria brasileira, ela recomenda
a evitar a exposição de telas para as crianças menores de 2 anos. Ela recomenda evitar ao máximo que for possível, exceto em situações, né, que forem precisas, específicas e sempre acompanhado de um adulto. Entre esses possíveis problemas causados pelo excesso de telas são dificuldades na atenção, alteração do sono, sedentarismo, problemas na socialização, ansiedade e dependência digital. Tem muitas crianças que têm dependência digital já com bem baixa idade e isso prejudica bastante o desenvolvimento dela enquanto ela for criança, passa a ser adolescente e jovem. Com isso, outro aspecto importante foi discutido sobre o papel do professor, do mediador. Como o educador deve, né, atuar, como deve mediar o uso consciente das tecnologias, principalmente para essas crianças, ver os conteúdos, quais conteúdos são adequados para passar para essas crianças e principalmente na educação infantil. A tecnologia não deve substituir o brincar, o chão da sala, a interação com os coleguinhas, as experiências práticas, o lúdico, de maneira alguma. A tecnologia ela deve funcionar apenas como um recurso. Um recurso, vamos dizer que complementar, ela complementa, claro que dentro do planejamento pedagógico, não se pode colocar televisões na sala a todo momento, a toda hora, todos os dias. Então, precisa-se ter um planejamento pedagógico. E a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela reforça a importância dos direitos da aprendizagem relacionados ao brincar, ao conviver, ao participar, ao explorar, né, ao expressar-se, a se conhecer de fato. A pesquisa também destacou a importância da família. Geralmente, e muitas das vezes, o primeiro contato da criança com a tecnologia acontece dentro de casa, onde os pais, às vezes, por não querer que a criança atrapalhe os afazeres domésticos, seja o que for, entrega um celular na mão da criança, onde a criança passa horas vendo qualquer coisa, o que ela achar mais divertido, vamos dizer assim, fica muitas horas na frente da TV, e isso acaba influenciando a criança, onde a mente da criança vai ficar totalmente voltada para aquilo. E ela não vai ter o brincar, o conviver e muito menos o participar. A mediação da família é fundamental para estabelecer limites e promover hábitos saudáveis. É muito importante que um responsável acompanhe o uso de dispositivos digitais e servir de exemplo para a criança. Não adianta nada você colocar tempo para aquela criança assistir filmes, ou seja, o que for, no celular, na TV, e você como pai tá aqui do lado, não dando atenção, não brincando. Isso não é exemplo. Outro ponto discutido foi a relação entre o mundo real e o mundo digital e a necessidade do equilíbrio entre esses dois mundos. Claro que as tecnologias, elas podem enriquecer experiências educativas, mas elas não podem substituir o brincar. Quanto à metodologia, ela foi explorativa, qualitativa e bibliográfica. Foram analisados livros, artigos, documentos e publicações relacionadas à educação infantil e ao desenvolvimento da tecnologia digital. A partir dessa leitura, foi possível identificar desafios, limitações e até benefícios em relação às tecnologias na primeira infância, além de conseguir compreender o papel da escola na educação infantil, o papel da família nesse processo. Para finalizar, conclui-se que as tecnologias digitais já fazem parte da vida de muitas crianças e principalmente das famílias, em todos os sentidos. No entanto, para crianças de 6 meses a 2 anos de idade, é necessário muito cuidado, limites, acompanhamentos conscientes,
né, para não obtermos aí prejuízos no futuro para essa criança. E com isso, a pesquisa mostrou que o uso excessivo de telas pode prejudicar o desenvolvimento infantil. Mas o uso planejado, consciente e mediado por adulto pode contribuir para determinadas experiências de aprendizagem. Eles contribuem, não passa a ser aquilo que a criança precisa saber todos os dias, mas de certa forma contribui sim. Também com isso foi possível perceber a importância da parceria entre família e escola, escola e família, para orientar o uso adequado das tecnologias. Claro que a família não pode oferecer o uso de tecnologias sem o uso consciente, e na escola ser totalmente bloqueado esse uso. Então, assim, precisa ter o contato, precisa ter a parceria entre as duas. Por fim, é isso. Muito obrigada pela atenção. Desejo que essa pesquisa ela possa contribuir para as reflexões do uso das tecnologias consciente na educação infantil, ou que ela já tenha contribuído, que ela possa ter esclarecido um pouco sobre o que foi lido, o que foi escutado, o que foi trabalhado.